Oi, gente! Bem-vindos a mais um programa do Momento de Acolher. E hoje a gente vai fazer uma coisa bem diferente do que a gente costuma fazer. Nós vamos receber duas convidadas especiais. E aí eu queria chamar a minha primeira convidada, que é a Renata, que é nutricionista. A Renata também faz parte dos profissionais que apresentam o programa do Momento de Acolher. Se vocês ainda não tiverem visto, ela fica aqui toda quinta-feira com a gente, dando receitas e dicas importantes sobre alimentação e saúde. É um prazer ter você aqui, Renata. Oi, Carol, obrigada pelo convite, eu que agradeço. Vai ser muito legal hoje nossa experiência, que geralmente a gente está acostumado a fazer receita, dar dicas, né? Hoje a gente vai ver alimentação sob uma nova visão, né? Uma nova expectativa. Então eu vou aprender muito também com você, com a nossa convidada especial, e eu tô super ansiosa para aprender junto com vocês. Certo. E aí, vocês já pararam para notar como vocês comem? Será que você come prestando atenção na comida que você está comendo, no sabor que ela tem, nos movimentos que a sua boca faz? Ou será que quando você vê e olha para o prato já nem tem mais nada ali? Como que é a sua relação com a comida? O que surge de pensamentos e sensações quando você escuta a palavra comer? E é um pouquinho do comer consciente ou comer com atenção plena que a gente vai estar falando hoje com a Adriele Quinhoneiro, que é nutricionista e instrutora de Mindful Eating ou Comer Consciente para a gente aqui no português. Seja bem-vinda, Adriele. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é a nossa relação com a comida. Muito obrigada, Carolina, Renata. Certo. Bom, Dri, então queria que a gente começasse fazendo, né, uma introdução do que é o comer consciente. Como que a gente pode aplicar a mindfulness, né, que é a atenção plena, na hora de comer? Será que você podia falar um pouquinho pra gente e também mostrar como que a gente podia aplicar isso no nosso dia a dia? Então, olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema com vocês. E a primeira coisa que a gente pode investigar juntas e juntos é como é a nossa relação com a comida. Então, a Carol já foi trazendo um pouco, né? Às vezes a gente tem a comida no prato e aí acaba a comida a gente nem se dá conta. Então, a gente tem essa relação de comer muito no automático, sem se dar conta. Uma outra coisa é o sofrimento. Parece que está todo mundo sofrendo com a comida, fazendo dieta, querendo emagrecer, né? Então, a gente normaliza esse sofrimento com a comida. Então, como olhamos para o lado, nossos familiares estão sofrendo, a gente mesmo está sofrendo, nossos amigos estão sofrendo, é muito comum esse sofrimento. Só que a gente perde essa oportunidade de se relacionar com a comida de uma outra forma. Ou seja, como seria ter um relacionamento com a comida que vale a pena ser vivido? Então, como seria não acordar e ficar preocupada com a comida o tempo inteiro, ficar medindo quanto como, ficar, né, toda hora que a gente olha no espelho, a gente tem, nosso corpo podia ser diferente. Então, como seria se relacionar a isso? Esse é o convite do comer consciente. Pode parecer até desafiador. Como assim uma outra forma? Como assim uma forma de se relacionar com a comida sem fazer dietas, por exemplo? Como é que seria isso? Então, o primeiro passo vem dessa percepção do nosso corpo. Como que o nosso corpo está reagindo em relação à alimentação? Como é que eu sei quando eu estou com fome? Como é que eu sei quando eu estou saciada? Que alimentos que eu gosto? Então, esse vai sendo um pouco do convite do comer consciente. E aí a Carol perguntou, tá, como é que a gente pode aplicar isso? Primeiro é começar a perceber quais são as coisas no nosso dia que ajudam com que a nossa relação com a comida seja difícil. Então, imagina que o que eu assisto ou na TV, o que eu olho no celular, que faz com que eu fique cada vez mais preocupada com o que eu como, cada vez mais não gostando do meu corpo. Então, a gente pode olhar para essas coisas e perceber o que estimula essa mentalidade da dieta, que é essa ideia de que eu preciso
restringir aquilo que eu como para perder peso, e que perder peso quer dizer estar saudável, né? Então a gente sempre faz essa relação. E aí o que a gente vai percebendo cada vez mais é que saúde e relação com a comida é algo muito complexo. Não é só sobre o que eu como, mas a forma como eu como. Então, a gente costuma ter uma lista de alimentos proibidos e uma lista de permitidos, né? Lá nos permitidos estão frutas, verduras, legumes, né? E nos proibidos estão bolo de chocolate, pizza, hambúrguer. E aí, o que acontece? Que a gente fica tentando não comer esses da lista do proibido. E parece que dá mais vontade de comer só porque eles são proibidos. E aí, quando a gente come, a gente se sente culpado, não acredito, estou tanto tempo, né, comendo, a gente coloca esse rótulo, comendo saudável, né, que significa comer da lista que pode e não comer da lista que não pode, que aí quando eu faço isso, eu começo a sentir essa culpa e essa vergonha. Então, comer consciente faz esse convite de suavizar e começar a olhar um pouco mais para os alimentos como alimentos. Olha, aqui tem uma fruta, aqui tem um hambúrguer, e quanto meu corpo gostaria de comer disso? Né? Eu gosto disso, isso aqui que eu estou colocando na boca é gostoso na boca? E é muito curioso, porque quando a gente começa a desenvolver o comer consciente, as pessoas falam, nossa, agora que eu não tenho um alimento proibido, eu como todas as coisas baseadas no que o meu corpo está dizendo. Então, se eu quero comer hambúrguer, eu como, aí eu como a quantidade até a minha fome passar. Se eu quero comer pizza, eu como, mas às vezes eu quero comer frutas, às vezes eu quero comer legumes. Então, vai tendo uma leveza. Acho que esse é um ponto principal do comer consciente. É voltar a essa naturalidade de comer. Como era antes, né, que a gente não tinha todas essas regras, né, para comer. Eu lembro, a gente estava discutindo, antes de eu vir para cá, eu estava discutindo com algumas amigas que elas estavam falando do pH da água e o quanto de tempo que a gente viveu sem se preocupar com isso, né? Então, até que ponto que essa preocupação excessiva que a gente fica com a comida não vai trazendo muito mais malefícios, assim, para nossa saúde mental também. Sim. Né? E não só para nossa saúde física. Sim. Muitas vezes até gera transtornos, né? Essa situação que as pessoas se colocam, né? De culpa, de medo, ao invés de trazer benefícios mesmo para a saúde, né? Tem uma frase, né, que fala que o bolo de chocolate, ele faz menos mal para o corpo do que todo o estresse que vem de todas essas regras. Igual a Carol foi falando também, né? Então, agora o pH da água, eu tenho tanta coisa para me preocupar, então, tantos pensamentos de preocupação com a comida, que não sobra esse espaço. Né? E aí vai gerando essas coisas também que a Renata foi trazendo, né? Chega um momento em que essa preocupação, ela atinge um nível de já um corpo doente, né? Uma mente doente. E é isso que a gente tem visto de dados hoje. Né? Então, se eu estou sofrendo com a comida, a gente poder olhar para isso e, poxa, eu posso fazer algo, sim, que vai trazer saúde de verdade. Idri, como que a gente pode começar anotando, assim, né, o quanto que essas regras e a questão dessas dietas rígidas podem trazer malefícios para nós? Carol, tem um exercício que eu gosto muito, se vocês tiverem um papel e uma caneta, vocês podem pegar, que é começar a anotar quais são os malefícios ou quais foram os prejuízos que as dietas trouxeram para vocês? A gente pode até dar alguns segundinhos para vocês começarem a anotar isso. Então, ao fazer dieta, que tipos de prejuízos vocês notaram? Então, podem pegar aí, pessoal, o papel e a caneta e colocarem os prejuízos que fazer dieta trouxeram para vocês. Vamos dar um tempinho. Eu vou pensar aqui também. Geralmente sentimentos de ansiedade, né? Às vezes vem na cabeça. O que trouxe, né? O que quando você fez uma dieta da última vez, o que você sentiu? Ou até o que te fez parar nessa dieta por causa desses sentimentos que gerou em você. Então anota aí que a gente vai ver o que a Adri vai falar mais pra gente.
Acho que o que veio, assim, para mim, é muito a comparação com as pessoas que conseguiram não comer nada errado naquele dia, e aí uma sensação de culpa muito ruim, né? Então, é bom que depois de fazer o Mindfulness com a Adriele, que ela foi a minha instrutora de Mindfulness, eu nunca mais fiz dieta. E eu estou há mais de 2 anos sem dietas. É interessante isso que a gente percebe que é possível, né? Então, vocês falaram um pouco, né, das emoções, da comparação. Uma outra coisa que as pessoas falam é que quando começam a fazer dieta, pensam todo o tempo em comida. Acordam pensando em comida, dormem pensando em comida. E depois de um tempo, quando a gente vai olhando, ganham mais peso do que perderam, né? Ficam com essa culpa grande, frustrada, porque acreditam que é uma questão de foco, força e fé. É de ela que não é focada o suficiente para manter isso. Uma outra coisa é que, de repente, eu vou ficar restringindo alimentos que eu gosto. Acho que isso é uma parte super importante também. Teve um estudo que saiu que mostrou que metade das pessoas tem culpa ao comer alimentos que gostam. Então, essa é uma lista pequena, a gente pode deixar essa lista muito grande, porque realmente tem muitos prejuízos das dietas, e depois que acabar o programa, vocês podem fazer isso com familiares, né, para criando a lista de você. E eu gosto de fazer essa lista, porque depois a gente pode ler, né, e falar assim, ó, eu vou aqui indicar algo que você vai cuidar da sua saúde. Mas pode ser que ao fazer isso, você vai ficar mais preocupado com a comida, você vai mais se comparar com as pessoas, vai ganhar peso, vai ficar frustrada, vai sentir culpa, vai sentir vergonha. E aí, quando a gente olha essa lista, a gente pensa, será que eu teria me engajado na minha primeira dieta? E olha só como é paradoxal, né? Aquilo que eu estou fazendo para cuidar da minha saúde, que é a dieta, tem me levado para outra direção, ao lado contrário da saúde. Então, eu tenho ficado cada vez mais doente. Né? Tem um dado que eu gosto de trazer muito, é que 95% das dietas não funcionam. A gente já tem esse dado na ciência. E 1/3 das pessoas ganham mais peso do que perderam. Então, quando a gente olha, né, olhem ao redor de vocês. Fazer dieta não é uma questão de foco, força e fé. E sim esse convite de trazer mindfulness, de trazer essa amorosidade, de trazer a atenção plena para a relação com a comida. Aos poucos a gente vai olhando para essa outra forma mesmo de responder a essa relação com a comida e com o corpo. Né? Certo, muito obrigada, Adri, por essa introdução, né, ao comer consciente. Eu queria pedir para vocês fazerem a lista de vocês dos prejuízos que vocês têm quando fazem dieta. Se quiserem colocar nos comentários, vocês também podem colocar para a gente poder interagir lá. E aí não achem que isso vai ficar perdido. Então a gente vai ter 4 programas, 2 no meu programa de Mindfulness nas quartas-feiras e 2 no programa da Renata, ainda com a presença da Adriele, para a gente trabalhar isso, trabalhar essas coisas que vocês levantaram na lista e falar um pouquinho mais em como a gente trazer essa consciência para a nossa alimentação de uma forma mais amorosa e mais gentil. Muito obrigada, Renata, Adriele. Obrigada. E vocês também por estarem aqui mais um dia com a gente. Ainda vamos ter mais das meninas aqui. Obrigada!